E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de entrar no assunto de hoje, curta e compartilha nosso material, se inscreve no nosso canal. Eu falei anteriormente que vamos nos aprofundar sobre cangaço e por isso eu vou aproveitar as pílulas para dar alguns conceitos e ajudar vocês a se localizar dentro de todo esse enredo, todos esses episódios. Eu espero que vocês gostem. Então vamos nessa. O primeiro conceito que eu quero trazer é o que seria uma força volante. O conceito de volante já existia dentro das forças militares há muito tempo. Principalmente ele era utilizado com pequenos núcleos que formavam uma espécie de socorristas dentro do exército. Por quê? Eram núcleos compostos por poucos homens que tinham essa função de se deslocar dentro dos ambientes de guerra e recuperar os feridos. Por isso, essa capacidade de deslocamento constante e rápida foi atribuído a eles o título de volante, que vem de volare, do italiano, que é justamente aquilo que é, digamos, volátil, aquilo que se desloca, digamos assim. Daí, o uso contínuo chega ao sertão nordestino com a mesma aplicação, claro que com uma função distinta. Agora, o volante seria um conjunto de homens numa frente de combate, que se utiliza também do deslocamento, mas a raiz vem da mesma origem militar. Dito isso, eu vou falar um pouco de como se constituiu a ideia de volante que se deu principalmente no apogeu de Virgulino. Muitos testes foram utilizados ao longo de todo o período do cangaço. Principalmente eu vou tomar um pouco da realidade de Pernambuco, mas ela se expande para os demais estados. Geralmente as forças se deslocavam sempre da capital em direção ao interior. E devido a isso, devido aos os batalhões ficarem localizados nas capitais, isso fazia com que as forças perdessem muito tempo. Para se ter uma ideia, de Recife para Serra Talhada era necessário normalmente 25 dias mais ou menos para se deslocar. Principalmente que você tem que levar em conta que, para quem conhece aqui a região, o trem só ia até Rio Branco, isso já no período de Virgulino só ia até Rio Branco. E de Rio Branco a Serra Talhada, Rio Branco hoje é Arco Verde, você tinha que fazer todo o deslocamento, que dá mais de 200 km a pé. Como uma tropa se desloca em média de 20 km por dia, uma tropa bem preparada, dá para se imaginar aí que era comum, principalmente em períodos de chuva, que se tomassem quase 20 dias aí de deslocamento para se chegar, por exemplo, a Serra Talhada, de Serra Talhada ainda para se distribuir para Triunfo ou para Floresta. Dito isso, o que é que se pensou? Que havia necessidade então de que essa tropa não precisasse mais sair do Recife, ela se mantesse constantemente em deslocamento pelo sertão. Embora depois os batalhões tenham sido sim instalados nos sertões, como é o caso do 3º Batalhão que se instalou primeiro em Triunfo e depois em Floresta, ou então em Alagoas, o 2º Batalhão que também teve essa ideia de ser interiorizado, mas essas forças elas se mantinham vinculadas a esses batalhões, mas em constante deslocamento. Ou seja, o batalhão desses homens era o seu próprio bornal e o chapéu, digamos assim, para falar de maneira mais corriqueira. Por ser uma tropa que necessita justamente de mobilidade, era normal que ela não trouxesse muitos equipamentos. Os equipamentos eram os mais funcionais possíveis e geralmente eram compostos por um número de entre 10 e 15 homens. O que também ajudava a facilitar você ter uma logística mais rápida, porque se você também tem um contingente muito grande, você vai ter um dispêndio muito grande para conseguir mantimentos, conseguir um lugar para pouso da tropa. E com um grupamento limitado, você vai conseguir justamente essa movimentação mais rápida, que era o mais importante. Já que os cangaceiros se mantinham em constante deslocamento por dentro da Caatinga, era necessário que essa mesma capacidade de deslocamento fosse trazida para as forças públicas. E é aí que você vai ver que se mistura um pouco do que seria o volante e do que seria o cangaceiro. Porque com o decorrer dos anos, muitos dos homens que ingressaram nas forças volantes, eles vinham das mesmas regiões que os cangaceiros. Logo, eles traziam os mesmos hábitos, ou pelo menos similares,
as mesmas práticas de violência, os mesmos métodos, por terem uma raiz cultural, uma raiz, digamos, de formação semelhante, embora por motivações totalmente distintas. É claro que você vai ter volantes cometendo excessos, sim, mas muitas vezes as motivações que levavam alguém a procurar alistar-se na volante tinha muito mais um cunho, aí sim, de vingança, ou ao menos de garantia da própria segurança, do que no cangaço. Existem várias evidências disso, existem muitos casos que podemos relatar e vamos relatar ao longo dos nossos estudos que vão deixar isso bem claro. Por isso, se alguém lhe perguntar o que é uma força volante, basicamente é uma força constituída por poucos homens que têm uma capacidade grande de deslocamento, que normalmente não é aquartelada, justamente para lhe conferir a mobilidade necessária, que está pronta sempre para um emprego imediato quando acionada, e tinha que se manter justamente num rastro constante aos cangaceiros. Isso deslocando, depois de alguns acordos interestaduais, por diversos estados da região, geralmente a pé. Algumas vezes de carro, quando lhe era possível, ou a cavalo, mas geralmente a pé. Então, o volante é a figura antagônica ao cangaceiro, no sentido que ele optou por seguir a formação da força pública, ou seja, o caminho, digamos, da ordem pública, da instituição policial. Mas ele sim, ele realmente, ele é muito próximo em sua formação social, em suas motivações também para se inserir nessa guerra privada que foi o cangaço, do próprio cangaceiro. Inclusive alguns volantes chegaram a se utilizar das indumentárias idênticas ao dos cangaceiros. Por quê? Porque ele via naqueles símbolos a mesma representatividade que o cangaceiro enxergava. Por isso ele se vê ali no direito, talvez, de se apoderar daquelas cartucheiras cruzadas ao peito, fugindo ao regime militar em que ele estava sujeito. Ele também se adequou ao uso do couro, ele se adequou ao uso de enfeites e ornamentos pelo corpo. O chapéu quebrado, muito próximo ao que era o cangaceiro, embora isso também não fosse algo de uso apenas dos cangaceiros. Esse chapéu de aba quebrada era algo muito recorrente entre os vaqueiros, de maneira muito extensiva aí dentro do Nordeste. Mas basicamente isso é uma força volante. É essa força que é capaz de se deslocar constantemente para manter o policiamento e o combate constante ao fenômeno do cangaço. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no episódio, tá bom? Forte abraço!